Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando o Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 9, capítulo 1, Não vim destruir a lei, item 1. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença do Ney, do Clóvis, da Michele, do Josimar e da Ana. Convidamos nosso amigo Josimar para fazer a prece inicial. Então, convido a todos que acalmemos nossas emoções, né? Serenando nossos ânimos, pedindo permissão a Jesus que nos conceda a luz necessária para extrair dos nossos textos a luz necessária para a solução, para o crescimento do nosso crescimento espiritual. Que nosso estudo de hoje possa ajudar a todos que sejam alcançados por Ele. Que Jesus esteja conosco e que assim seja. Que assim seja. O que significa não destruir a lei? Pois bem, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-la. Iniciando o Evangelho segundo o Espiritismo, com esse capítulo, Allan Kardec vem nos esclarecer que um dos objetivos desta obra que é compreender que os ensinos de Jesus não contrariam as leis naturais ou divinas, embora contrariem as leis dos homens. Jesus, ele não veio destruir lei alguma, e sim cumprir, ou seja, desenvolvê-las. Já em relação às leis de Moisés, ele as modificou profundamente, tanto na substância como na forma. Os 2 primeiros mandamentos de Moisés referem-se a Deus, já os outros falam do próximo. Portanto, Jesus auxiliou no desenvolvimento moral e intelectual para dar assim o cumprimento ao amor e à justiça divina. Enviando espíritos superiores com objetivos de despertar a humanidade que ainda possui dificuldades em aprender as leis de Deus. Pois bem, e ainda a grandeza da missão de Jesus, demonstrada por meio dos seus ensinos e da sua vivência no amor e sabedoria. Então, o que ele quis dizer com essa frase? O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. E Jesus fala da necessidade
do cumprimento das leis divinas na terra, com toda a pureza e com todas as ampliações de sabedoria. Gratidão. Obrigada, Ney. Que mensagem nos traz a seguinte máxima? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Então, o Ney falou brilhantemente, né, dessa questão, e complementando o que ele falou sobre não destruir a lei, a gente pode lembrar do momento histórico, né? As pessoas seguiam as leis de Moisés naquela época, porque além das leis naturais, leis de Deus, tinha as leis civis que eram muito rigorosas, e Moisés precisou criá-las para conseguir guiar o povo hebreu pelo deserto, né, após libertos da escravidão do Egito. Então, como eles tinham uma rebeldia, era um povo rude, indisciplinado, ele precisou de leis duras para que eles seguissem o propósito final, que era chegar na Terra Prometida. E Jesus, ele, como o Ney falou, ele não veio modificar as leis naturais. Ele veio, ele modificou as leis de Moisés quando ele ensinou que Deus era um Pai amoroso e misericordioso. E que se nós cumprirmos os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós estaremos cumprindo todos os outros mandamentos. E um exemplo para ilustrar isso é a passagem da mulher adúltera, que Jesus a acolhe, né, e a pena para adultério na época era a morte por apedrejamento, e Jesus diz, aquele que não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Esse foi um exemplo de misericórdia e de amor ao próximo que ele veio nos deixar, que apesar dos erros que nós cometemos, nós temos um Pai misericordioso que vai nos auxiliar, que vai nos amar, independente do momento em que estivermos, porque o nosso objetivo é evoluir, né? E para a gente evoluir, a gente precisa praticar o amor ao próximo, ao nosso planeta, tudo aquilo que nos foi dado aqui na Terra. Gratidão. Obrigada, Michele. O que podemos entender por céu e terra não passarão? Então, essa frase afirma que as leis de Deus que foram ensinadas e vividas aqui na Terra são leis imutáveis, perfeitas, eternas, são leis universais. Jesus nos ensinou essas leis por meio de justiça, de amor e de caridade, e se deu como exemplo somente por amor a nós, pois como ele não tinha pecados, não precisava de passar pelas dores da cruz. Somente o fez porque nos amou. Então, ele disse aos seus discípulos para que divulgassem, pregassem, propagassem, enfim, até que alcance todas as pessoas em todo o mundo. Por isso, essa frase, céu e terra não passarão, até que todas as leis sejam conhecidas e cumpridas por todas as pessoas em todo o mundo, até o último ponto. É isso. Obrigada, Ana. Por que Deus quis revelar sua lei ao homem, se o mesmo a traz em sua consciência? Encontramos essa explicação na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Nós, homens, tínhamos esquecido e desprezado as leis divinas, e assim Deus quis que fôssemos lembrados. Evidente que não escolheu qualquer um para tal tarefa. Moisés, Jesus, Kardec
foram eleitos para tal missão, e assim cumpriram o desejo divino de nos lembrar de suas leis, ainda que as mesmas estejam em nossa consciência. Obrigada, Clóvis. Que mensagem Emmanuel nos traz no texto? Isso é da lei de Deus. Então, a mensagem do texto é que a nossa missão, né, nosso propósito é dar o nosso melhor, né, a cada dia, em todas as circunstâncias. E nós possamos reconhecer o impacto positivo que nós podemos fazer repercutir no nosso entorno. A existência, o nosso propósito se dá exatamente neste ponto de transformar o meio aonde estamos, né? Muitas vezes, infelizmente, nós contribuímos para a poluição do ambiente quando nos desligamos desse ambiente que nós estamos compartilhando nesse momento. Esses propósitos é quem nos aprimoram e fazem com que o nosso melhor possa ser lapidado e reluzido, né, a todos que nos cercam. Então, esse foi o ensinamento que eu extraí desse texto de Emmanuel. Obrigada, Josimar. Obrigada pela colaboração de todos no estudo dessa noite. Pedimos para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre, agradecemos pela oportunidade de mais um estudo nesse dia. Agradecemos a oportunidade dessa encarnação nesse país, pátria do Evangelho. Agradecemos pelas oportunidades diárias de podermos dar o exemplo, de nos melhorarmos, muitas vezes embora a gente falhe nessa tarefa. Pedimos, Senhor, que os amigos espirituais possam continuar nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo, nos ajudando na senda do caminho espírita, nos lembrando sempre na nossa consciência que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, amar o nosso próximo, independente do que nos aconteça, independente de que próximo seja. Pedimos uma bênção em especial para os nossos governantes, para que eles tenham paz e harmonia, para governar não apenas o nosso país, mas esse mundo tão belo e tão bonito, para evoluirmos e crescermos aqui. É isso que pedimos, Senhor, e agradecemos. Em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.